Alô, alô, marciano, aqui quem fala é da terra. Pra variar, estamos em guerra e que você não imagina a loucura. O ser humano tá na maior fissura porque tá cada vez mais down na high society. Down, 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 high society. Down, 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 high society. Olá, olá, sejam bem-vindos. Boa noite, boa noite, boa noite. Hoje nós vamos falar, comecei aqui com uma música falando sobre alô, alô, marciano. Você que tá chegando aí é pra gente conversar um pouco sobre as coisas que nós estamos condicionados. E o tema de hoje, vou até escrever aqui pra vocês. Deixa eu colocar aqui. Bom, vamos lá. Olha só que forte que é isso, tá, gente? Hoje nós vamos falar sobre o que ou quem decide o meu futuro. Eu ou os sabotadores que eu não estou enxergando? É bem sério a conversa que nós vamos ter aqui hoje, porque assim, nós temos um condicionamento que acontece muito forte, que veio antes de estarmos aqui, antes de você nascer, você tem um condicionamento, você tem as suas heranças. Quem acompanhou a Semana da Independência Emocional entendeu isso profundamente. E se você não estiver no controle da sua mente, se você não estiver no controle da sua consciência, você será sabotado. Você não vai conseguir tomar as decisões que você tem que tomar para alcançar os objetivos e sonhos que você deseja. Então vai ser uma conversa muito séria, muito importante. E eu quero convidar você aí a convidar os seus amigos, tá? Eu também vou agora... clicar no aviãozinho, vou chamar as pessoas aqui, chama pelo menos 5, 10 amigos aí que você acredita que possam se beneficiar dessa conversa, tá? Então nós vamos falar sobre o que está decidindo o seu futuro, que sabotadores são esses que você não está vendo e que estão aí de alguma forma atrapalhando você de ser quem você quer ser, que estão atrapalhando você de lapidar, de resultar na sua melhor versão. Então, te convido a convidar os seus amigos, eu tô aqui mandando também pra gente então começar a nossa conversa de hoje, tá? Eu vou mandar para mais algumas pessoas aqui, mandando praticamente só para as pessoas que estão aqui conectados, tá? Mas talvez você se lembre de alguém que você sabe que tá aí vivendo um momento difícil. Você mesmo está cheio de planos, cheio de vontade de realizar um monte de coisa, mas de alguma maneira você está aí sem conseguir realizar e nem sabe por quê. Então nós vamos fazer um exercício sobre isso também, tá bom? Ai, pronto, chega. Chega não, né? Dá vontade de convidar todo mundo. Ai, ai, queridos, queridas, sejam muito bem-vindos para essa conversa nossa aqui. Eu tô tentando ajustar a luz, tá parecendo que tá meio escuro aqui pra mim, eu não sei se tá no Facebook, tá super claro e aqui tá meio escuro. Me dá o feedback aí, se tá escuro mesmo, daí eu vou tentar mudar de posição aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Me conta. Me conta se vocês estão me ouvindo, se tá tudo certo. Pra gente poder, então, começar. Caco, querido, chegou, conseguiu chegar aí. Tava pensando em ti hoje. Então, vamos lá. Pra gente começar a nossa conversa, então, que tem como foco principal falar sobre os sabotadores que eu não vejo e que estão por trás das decisões que eu não tomo. Então, eu quero começar com uma frase e eu quero te convidar a repetir essa frase comigo. Que bom que algumas pessoas entraram aqui, que são pessoas que estão no campo de soluções, inclusive, são clientes que estão sendo atendidos por mim, que são clientes que estão no campo de soluções do tema de hoje, tá? Então eu quero te convidar a falar uma frase em voz alta comigo, todo mundo já disse que tá dando pra ouvir bem e que tá tudo certo, tá? Então, diga essa frase aqui comigo, de modo que você pode sentir o impacto dela no seu corpo, no seu peito, nos seus ombros, tá bom? Não decidir é decidir também. Não decidir é um tipo de decisão. Fala isso em voz alta aí. Quando eu não decido, eu também estou decidindo. Como você se sente sobre isso?
Se você pudesse puxar na sua memória aí, quantas vezes você se omitiu de decidir alguma coisa? Quantas vezes você não se posicionou a respeito de algo e que você achou que você estava não decidindo, não se posicionando? Eu tava lembrando, acho que até falei sobre isso num videozinho que eu fiz esses dias, eu tava lembrando de quantas vezes eu briguei com a minha mãe, eu briguei, confesso pra vocês que eu briguei com a minha mãe, eu ficava muito louca dela falar pra mim. Na fase mais complexa e mais difícil que eu tava vivendo na minha vida, lá em 2010, 2011, que era crise financeira, crise de relacionamento, crise do trabalho, crise de identidade, crise. Querido Rogério, que honra, que bênção, obrigada. Seja bem-vinda também, Ana Lúcia. Então aí minha mãe dizia assim pra mim, Paula, você que decidiu ter essa vida. E aí eu olhava pra ela assim, eu morava aqui em Floripa, tava morando aqui, era uma fase bem complexa, assim, de endividamento financeiro, eu só queria chegar em casa e beber até apagar pra descansar, porque eu não aguentava a vida que eu levava. E quando minha mãe dizia pra mim, Paula, você escolheu essa vida, eu ficava enlouquecida, porque eu falava, como que minha mãe tem coragem de dizer que eu escolhi essa vida? Só que eu não tinha noção do que estava por trás. Eu não tinha noção que existiam várias crenças e vários pensamentos dentro de mim, que eu também não sabia nem de onde tinham vindo, porque não era eu que tinha escolhido, eu não tinha ido lá pegar aquele conhecimento, eu não tinha ido lá pegar aquelas crenças, eu não comprei, eu não peguei, eu não estudei aquilo, eu simplesmente repetia algo que dentro de mim existia muito forte na minha mente, que eram crenças como, por exemplo, número 1, se eu estou num relacionamento, eu não posso me separar, de jeito nenhum, não importa como que esteja esse relacionamento, eu não posso me separar, então essa era uma crença. Aí eu tinha uma outra crença de que uma hora a minha vida vai mudar e eu vou conseguir ganhar muito dinheiro. Enquanto isso eu vou pegando dinheiro do banco e sabe-se lá uma hora que vai resolver o problema. E eu acreditava no milagre que ia descer do céu sem que eu soubesse o que seria e nem fazendo esforço certo para isso. E além disso, eu achava que eu tinha um destino e que aquele destino ele estava absolutamente... Era uma condenação. Eu sentia isso. Quando minha mãe falava assim pra mim, Paula, mas você escolheu a vida que você tá levando. E eu brigava com ela, dizia que eu não escolhia, porque eu realmente me sentia de algemas. Eu me sentia completamente presa. Eu me sentia exatamente como esse menininho aqui que a gente sempre traz nos nossos encontros e que eu vou trazer de novo pra você. Eu não conseguia ver que o cadeado estava aberto. Eu só conseguia me ver atrás das grades, uma corrente mais forte do que eu, segurando tudo. Embora eu já tivesse ouvido falar de propósito, eu já tivesse ouvido falar de missão, eu já era psicóloga. Nessa época eu já tinha feito inclusive a minha formação de coaching. E eu via todo mundo começando a ser apresentado para mim, mas eu não tinha noção de como acessar aquela liberdade que eu ouvia dizer. Tanto é que uma das coisas que eu mais falo hoje em dia, que eu mais me preocupo hoje em dia com as pessoas que estão chegando para o desenvolvimento pessoal, é que as pessoas consigam compreender que não dá para fazer uma coisa de uma hora para outra, que nem um louco motivado, porque senão você acaba metendo os pés pelas mãos. Porque assim como não decidir é uma decisão, decidir de sopetão, sem pensar, sem se conectar com seus valores, sem olhar para você na luz da verdade, também pode te levar a maus resultados. Então, para a gente começar aqui já de forma profunda, eu trago para ti que enquanto eu estou inconsciente, eu sigo a minha vida apenas repetindo padrões. Enquanto não estou consciente, enquanto estou guiado pelas crenças que eu herdei, pelas lealdades sistêmicas que eu tenho em relação à minha família, os padrões da minha família. Enquanto eu estou inconsciente, eu sou fruto de um inconsciente maior que colocou várias coisas dentro da minha cabeça em definições de certo e de errado, em definições do que é bom e do que é ruim.
e principalmente o que é pior, em definições sobre o que é normal. A síndrome da normalidade acaba com qualquer sonho. Se você pudesse pegar todos os sonhos que você tem na sua vida, que você teve, todas as vontades, todos os desejos, todas as coisas que você já quis realizar, e pudesse colocar num papel, você acha que você escreveria quantas folhas aí? Quantas coisas você já quis realizar e você não realizou, e você nem imagina por que você não realizou? Sabe por que você não realizou? Uma das razões muito fortes, por causa da síndrome da normalidade. A Lu tá até escrevendo ali, né? Por causa da síndrome da normalidade. O que é a síndrome da normalidade? É eu tomar todas as informações que eu aprendi, que eu copiei por modelagem, que a gente chama, por modelo, eu tomar as informações daquilo que eu fui sentindo na vida, pelos resultados que eu fui vendo das pessoas ao meu redor, que a maioria é negativo, é de reclamação, é de vitimização, concorda comigo? Então eu pego todas essas informações, aí eu vou lá olhar para o meu sonho, falar, mas é normal eu não ganhar dinheiro, é normal eu tomar empréstimo e ficar endividado, é normal eu estar com um nome no Serasa, todo mundo à minha volta tá também, é normal eu não gostar de segunda-feira. É normal eu trabalhar para ganhar o salário no final do mês e não fazer nada de diferente. É normal eu trabalhar a vida inteira num lugar onde eu não gosto e ficar esperando o final de semana chegar para eu poder me divertir. É normal, todo mundo sempre viveu assim. Como você se sente ouvindo isso? Alguém pode escrever aí, compartilha comigo, como você se sente quando você pensa na síndrome da normalidade? Você já tinha parado para pensar em quantas coisas você deixou de realizar na sua vida porque você achou que não era para você? Porque você achou que, é isso mesmo que temos para a vida? Vou tomar um golinho de água aqui. E você sabe que o princípio da religiosidade, do radicalismo político, do radicalismo ideológico está justamente nisso. Porque daí eu começo a precisar de alguém que cuide de mim. Eu começo a precisar pertencer a um grupo, a uma ideologia, a um movimento com o qual eu possa justificar a minha inatividade a respeito de alguma coisa. Olha que sério que é isso que eu tô te falando, tá? Então, quando eu não consigo tomar a minha consciência, quando eu não consigo olhar além do aparente, quando eu não consigo sair do condicionamento, depois eu vou falar dessa sequência que veio aqui, tá? Quando eu não consigo sair do condicionamento, que é toda essa estrutura herdada, aprendida, e romper, olha que forte que é isso aqui, romper com esses padrões herdados, enquanto eu não consigo fazer isso, eu preciso me agrupar com uma ideologia que possa cuidar de mim para que eu sinta que tenho uma consciência maior que justifica quem eu sou e o que eu não faço. Até baguncei esse cabelo aqui, tá? Ou mesmo eu dou a minha vida para alguém cuidar. Robert Kiyosaki, no livro Pai Rico, Pai Pobre, ele diz o seguinte: enquanto você não tem disciplina, enquanto você não toma conta da sua vida, às vezes vale a pena você se entregar a uma ordem religiosa, ao exército, para você poder aprender a se controlar, aprender a se organizar ou até mesmo ser conduzido por alguém. Agora, o que eu penso hoje, que inclusive eu vou desviar um pouquinho o assunto, mas é que me ocorre aqui, é que já que você vai dar a tua vida para alguém cuidar, dá a tua vida para alguém que sabe o que está fazendo, para que alguém possa te guiar na luz. Processos de autoconhecimento, gente, eles são necessários, eles são uma questão de... Não vou falar que é sobrevivência, porque a gente sobrevive sem se autoconhecer. Tanto é que, se você chegou até aqui, independente das frustrações, das coisas que você não resolveu na sua vida, você tá vivo, você tá dando certo. É um tipo de dar certo. Concorda comigo? Porém, o autoconhecimento, ele faz com que você usufrua da vida. Ele faz com que você possa
se libertar dessas amarras, desse monte de coisa que tá no campo da ilusão, da imaginação, da criança ferida, e você possa usufruir da vida. Esse final de semana, que eu tô aqui em Florianópolis, né? Não sei se você que tá me acompanhando aqui, eu já vou ler quem tá escrevendo aí, tá bom? Uma das decisões mais difíceis que eu já tomei, por incrível que pareça, porque tem gente que vê, né? Eu costumo brincar assim, vê as pingas que a gente toma, mas não vê os tombos que a gente leva. Até porque nas redes sociais a gente acaba compartilhando mais as coisas floridas mesmo, como parte do normal, assim, né? Só que o que acontece? Quando eu tomei a decisão de vir para Florianópolis, de me mudar para cá, eu morei aqui há 11 anos, daí eu voltei para Presidente Prudente, fiquei lá em torno de 1 ano e um mês, deu 1 ano que eu fiquei lá em Prudente, e aí eu tomei a decisão de voltar para Florianópolis agora recentemente, vai completar 1 mês que eu tô aqui, né? E assim, foi uma das decisões mais difíceis que eu tomei na minha vida, porque o que eu percebi ali? Que eu estava bem, que eu estava vivendo uma vida assim confortável, eu estava morando num apartamento bacana, gostoso, um tamanho bom para trabalhar e fazer as minhas coisas. Estava morando perto do Parque do Povo, onde eu conseguia fazer meu exercício físico, me conectar lá com a natureza. Tem amigos, tem pessoas importantes na cidade, meu pai, minha mãe, minha cadelinha, né? Tava vivendo muitas coisas incríveis em Presidente Prudente. Tava vivendo uma fase de relacionamento super bacana. Tava vivendo muitas coisas legais. Porém, eu percebi o seguinte, que eu tava vivendo lá achando tudo aquilo normal. Quando você começa a achar que uma coisa é normal, é necessário você parar um pouquinho para pensar. Porque o normal, ele sempre é morno. Ele sempre é morno. Presta atenção nisso. As coisas que você considera como normais na sua vida, elas tendem a ser mornas porque você não faz esforço para poder se movimentar nela. Olha que sério que é isso. Então eu estava ficando morna ali, vivendo a mesma rotina, vivendo os mesmos processos em relação ao meu trabalho, já estava ficando sem desafios. Por mais que eu estivesse inovando em algumas coisas, eu estava ali vivendo no limite daquilo que eu podia fazer. Então, o que eu percebi? Que assim como não decidir é um tipo de decisão, assim como decidir de sopetão alguma coisa, sem planejar, sem pensar, é um tipo de decisão, eu percebi o seguinte, que tomar uma decisão estruturada, baseado numa meta, baseado no objetivo, baseado em algo que eu desejo, que eu busco, que é de crescer como pessoa, de crescer como profissional, de escalar outros horizontes, até para que eu possa impactar mais pessoas com a minha metodologia, com o meu trabalho, etc., eu tinha que dar um passo a mais. Então, existem 3 tipos de decisão. Então, coloca aí, vamos colocar no papel, tá? É tudo isso para falar para você que existem 3 tipos de decisão. 3 tipos. O tipo 1, eu vou chamar, que é a decisão, o não decidir. Não decidir é a decisão que você deixa alguém tomar por você, o universo tomar por você, e o teu não posicionamento deixa você sem as rédeas da sua vida. Então, não decidir é uma decisão, um tipo de decisão. Sim? Ali, vai escrevendo aí para mim. O segundo tipo de decisão eu vou chamar de decisão reptiliana. Decisão reptiliana é aquela decisão que você toma por reação. Algo acontece, você reage. Você não pensa, você não planeja, você não estrutura, você não analisa, você simplesmente reage. Tipo um instinto. Importante também, porque afinal de contas, se a gente for pensar, ambas aqui, elas tratam de um tipo de sobrevivência. Às vezes necessário, inclusive, para que você possa permanecer vivo. Não subestime tudo isso aqui, porque às vezes você não pode decidir. Às vezes você dá a tua vida para alguém decidir para você, é uma questão de sobrevivência, é uma questão de pertencimento, é uma questão de você se sentir parte de alguma coisa. Então a gente precisa se estruturar para que a gente possa tomar uma decisão. Assim como uma decisão instintiva também é importante, porque às vezes você precisa só reagir à vida o tempo inteiro
para você manter a sua sobrevivência. Reage, bate, você vira de um lado ou vira do outro e vai sobrevivendo. Então, pode ser que esteja tudo certo, você está reagindo à vida com a não decisão ou com a decisão reativa, tá? Porém, a decisão que eu vou chamar de decisão na luz, ela envolve o conhecimento dos teus valores, o conhecimento do que é importante para você, o que você está buscando, o que você está querendo. E também envolve o fazer o que tem que ser feito, ou seja, escreve aí essa palavra, que essa palavra é muito importante. Renúncias. Quando você quando você está consciente mesmo, o que é consciente? É o movimento de você sentar, parar, analisar o que você precisa decidir, por exemplo. Vamos pegar a mentoria aqui, a mentoria turma 3. Algumas pessoas entraram em contato comigo, ai Paula, eu não sei se eu vou participar, eu tô com problema de dinheiro, tô com problema de tempo, tô com um problema... Nunca é sobre tempo, sobre dinheiro, tá, gente? Pra nada. Nem pra mentoria, nem pra tomada de decisão de um casamento, pra tomada de decisão de uma separação, pra tomada de decisão de aceitar um emprego, de pedir demissão, de mudar de carreira, de mudar de cidade. Nunca é, pode escrever aí, nunca é sobre tempo e sobre dinheiro, nunca é, tá? Quando você vai tomar uma decisão que você está consciente, você, como adulto, sabe o que tem que ser feito. Você sabe que você vai ter que renunciar a algumas coisas, talvez você vai ter que renunciar a algumas pessoas, a conviver com algumas pessoas. Você vai ter que renunciar a alguns comportamentos. Você vai ter que renunciar a alguns desejos momentâneos da sua vida, para que você possa realizar a estruturação de um processo que vai levar você a alcançar o que você deseja. Quando você decide, você não tem as consequências de curto prazo, a menos que seja uma decisão do tipo, se você vai pela esquerda ou pela direita, num caminho ali, um caminho é mais longo, outro caminho é mais curto, ou você acabou pegando mais trânsito em um do que no outro, ou qualquer coisa do gênero. Mas uma decisão de algo muito grande, como por exemplo a própria decisão de eu vir para Florianópolis, ou a decisão de vir participar da turma 3, né? Vamos voltar ao exemplo da turma 3 de mentoria. Algumas pessoas falaram para mim, Paula, como é que eu sei que eu posso participar da turma 3 de mentoria? Você precisa saber se você quer se aprofundar. Você precisa saber se você quer se conhecer num nível muito sério. Você precisa saber se você está disposto a mexer nas suas feridas. E às vezes, você tomar uma decisão de não ir para um processo, por exemplo, de desenvolvimento pessoal, ou não fazer uma mudança, não fazer uma mudança muito brusca, tem a ver com você reconhecer que você não dá conta. Olha como é diferente. Quando você está consciente, quando você escreve no papel o que você quer, qual é a decisão? Mudar para Florianópolis. E aí você escreve, por que eu quero mudar para Florianópolis? Eu quero mudar para Florianópolis porque lá eu vou me desafiar como profissional, porque lá eu vou conviver com algumas pessoas que eu quero conviver, que fazem parte de grupos de empreendedorismo, que estão vivendo fases empresariais semelhantes às que eu quero me modelar, porque lá eu vou ter contato com a natureza, porque lá eu vou ver o mar, porque lá eu expando mais a minha consciência, porque lá eu me desenvolvo melhor como pessoa, porque eu gosto de estar também, porque eu também quero seguir uma vida um pouco diferente em relação às tradições mais da cidade pequena, de estar muito perto dos meus pais. Então eu fui lá e escrevi. Porém, por exemplo, em março eu não estava preparada para vir. Veio a pandemia, mas eu podia ter mudado mesmo com a pandemia, mas eu sabia que eu não estava preparada. Então eu precisei me estruturar, eu precisei me preparar, eu precisei organizar a minha mente, eu precisei realizar mais algumas coisas lá em Presidente Prudente para eu estar estruturada para fazer essa mudança no momento certo para mim. Então, o autoconhecimento ele tem a ver com isso, sabe? O fato de você saber o que é importante para você, mas ao mesmo tempo saber o que você vai ter que renunciar na jornada e bancar aqui, ó, bater no peito e bancar, como adulto, as consequências da tua decisão. Então, o Leandro diz aqui, ó,
renunciar a algumas tradições? Pode me escrever mais sobre essa pergunta, mas assim, quando que eu me aproprio de tradições e crenças? Por exemplo, eu estava falando da política, da religião e das ideologias, tá? Então, quando eu estou completamente desconectado da minha casa interior, o que é casa interior? O meu lugar no mundo, o meu lugar na minha família, o meu lugar na minha história, quando eu estou desconectado da minha origem, do meu centro, da minha conexão com a vida mesmo, ou seja, quando eu não tomo os meus pais. Isso é muito sistêmico, tá? Todo mundo tem um pai e uma mãe, um pai biológico e uma mãe biológica, certo? A menos que você tenha nascido de uma semente ou da cegonha, você também tem um pai biológico e uma mãe biológica. Só que, graças aos condicionamentos, graças às coisas que são faladas no senso comum, na vida, nos lugares todos onde a gente convive, pelos nossos cuidadores e tudo mais, a gente aprende a julgar os nossos pais. A gente aprende a olhar para meu pai está errado porque ele fez isso ou não fez aquilo. Minha mãe está errada porque ela fez isso ou não fez aquilo. Porque me abandonou, porque não me abandonou, porque me assumiu, porque não me assumiu, porque ficou perto, porque não ficou perto, porque cuidou de mim, me ensinou a pescar, não me ensinou a pescar. Então a gente aprende a olhar para os nossos pais com esse olhar de julgamento, sempre achando que falta alguma coisa. O fato da gente achar que falta alguma coisa lá da nossa origem faz com que a gente fique sempre com um buraco aberto no peito. É como se você tivesse que sair de casa e nunca mais pudesse voltar para casa. Fica aquele vazio dentro de você. Com esse vazio, com essas demandas, com esses questionamentos sobre teu pai e tua mãe, que foram quem te deu o quê? A vida. Teu pai e tua mãe te deram a vida. Então, sabendo que, olha, esse homem, apesar dele ser humano, apesar dele ser cheio de problemas também, apesar dele ter os traumas dele, apesar de ele ter as lealdades dele, ele ter um monte de coisas difíceis que ele nunca resolveu, talvez nunca vai resolver, ele foi o homem que deu a vida pra você. Concorda comigo? Ele foi lá num dia, numa relação sexual com a tua mãe, da forma possível pra eles, ele entregou esse espermatozoide. Tua mãe, uma mulher comum, que também tem toda a sua história, todas as suas lealdades, todas as suas questões. Tua mãe também esteve disponível nessa relação sexual e também deu esse óvulo e ainda ficou ali gestando você até você nascer. Isso é tão forte, é tão sagrado, é tão especial, é tão sublime, é tão inexplicável que gera uma vida, a sua. Só que como a gente aprende a julgar os nossos pais, a gente perde essa essência, porque a gente começa a olhar para aquilo que eles não têm que nos dar. A gente começa a olhar para aquilo que não é a fonte. A fonte é o sim que eles deram no dia que eles fizeram você. Por que eu estou com essa demanda aqui dentro de mim, achando que minha mãe tinha que fazer isso, meu pai tinha que fazer aquilo, porque não cuidou, blá, 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 todos esses questionamentos aqui dentro de mim, eu vou me relacionar com a vida com essa falta, com esse buraco. Compreende? Então, o que acontece quando eu vou para a vida? Eu começo a procurar meu pai e minha mãe em todo mundo. Eu começo a requerer do outro aquilo que eu acho que eu não tenho dentro de casa. Isso todo mundo passa, tá, gente? Não é só quem não foi criado pelo pai biológico, pela mãe biológica, não. Quem é adotivo, quem não é adotivo, não. Todo mundo passa. Todo mundo vai pra vida por conta de tudo, todo inconsciente coletivo, por conta de todas as crenças que a gente tem. Todo mundo vai pra vida com demandas, com questionamentos internos sobre a própria vida, sobre a própria origem. Então, quando você encontra uma tradição, tudo isso para responder a pergunta do Leandro, tá? Quando você encontra uma tradição, como por exemplo uma religião, tá? Tradição geralmente vem bastante essa questão da cultura, né? De uma religião ou de uma política, vem muito assim, uma ideologia. Quando você encontra aquele grupo, você olha para aquele grupo e fala, finalmente eu vou pertencer a algum lugar. Então você se apropria daquele grupo, você pega a causa daquele grupo, você pula dentro daquele grupo como se aquilo fosse a tua salvação. E é a tua salvação. Porque as ideologias, as religiões, elas salvam as pessoas da própria morte.
Por que isso acontece? Porque a pessoa, ela tá perdida, ela tá completamente desconectada de tudo. Então, quando pelo menos ela encontra uma ideologia, ela consegue sentir como se ela pertencesse a algum lugar. E ela começa a ter um tempo de estrutura para ela poder voltar para casa. Porque a solução está em voltar para casa. Mas como que você vai voltar para casa, que é para esse sim do teu pai e da tua mãe para você? Como que você vai voltar para casa, que é o sim do seu pai e da sua mãe para você, conseguir concordar com a origem que você tem, sem querer questionar se foi certo, se foi errado? De você humildemente reconhecer que essa foi a forma possível da vida chegar para você. Mas como que você vai ter estrutura para fazer isso se você tá tão machucado? E tão iludido por todas as coisas aí que você ouviu falar sobre paternidade e maternidade, sobre certo e errado sobre a vida. Então você não consegue voltar para casa, você não consegue se apropriar desse sim que é a tua estrutura maior. Então a gente precisa se ligar às tradições, às religiões, às ideologias maiores, para a gente ter estrutura para continuar vivo. Aí nós vamos estudar, se autoconhecer. Quando a gente começa a estudar e se autoconhecer, a gente começa a romper. Olha que forte que é isso aqui, ó. A gente começa a romper com as coisas prontas. A gente começa a se permitir tirar o olho das pessoas que você se mentoreava e começa a ter o seu próprio olho. Claro, você vai pegar um pouco do olho de um pouco do olho de outro, um pouco do olho de outro, mas na verdade não é mais o olho, né? Você começa a ter poder de filtrar aquilo que realmente você vai querer para você, para começar a construir os seus próprios significados. Na Semana da Independência Emocional eu tratei muito isso, tá, gente? Inclusive as aulas ainda estão liberadas, assiste lá, porque foi muito forte, muito legal o que a gente trabalhou lá na Semana da Independência Emocional, que é o poder de dar o significado que você quiser. A nossa mente não sabe a diferença do real e do imaginário, não sabe. Então a gente tem o poder de dar o significado que a gente quiser para qualquer coisa. Só que como que eu vou dar o significado que eu quiser, né? Como que eu vou abrir esse cadeado aqui que está aberto e vou passar essa porta e começar a construir uma vida, rompendo com os padrões, rompendo com as tradições, rompendo com as ilusões do meio onde eu fui criado? Como que eu vou me relacionar como adulto com a vida e não mais como essa criança machucada se eu não tratei essa criança? Então, Paula, qual é o primeiro passo para eu conseguir decidir na luz? Qual é o primeiro passo para eu conseguir me movimentar com uma consciência de verdade, inclusive para pegar a espiritualidade da religião, para inclusive pegar a luz da ideologia, talvez de uma filosofia de vida que eu desejo praticar, para que eu não seja mais guiado por aquilo que o meio fala que é bom, para que eu possa tratar o que é bom para mim de verdade, para que eu possa ter autonomia, liberdade, independência emocional, espiritual, psicológica. Eu preciso tratar de mim primeiro. Eu preciso resolver essas feridas. Vocês me entendem, gente? Tá ficando claro isso? Deu para responder aí? Eu não sei nem que horas são aqui que eu me empolguei. Tá dando para entender aí o que a gente tá tratando? Porque nós estamos tratando aqui, né? É um tipo de tratamento. A gente está conversando de uma forma muito profunda sobre a raiz que liga a gente a não decisão das coisas, a ser guiado e conduzido por qualquer pessoa menos a gente mesmo. Então, de novo, não existe problema de dinheiro, não existe problema de tempo, existe falta de prioridade. Existe falta de possibilidade, às vezes, de olhar mais profundamente. Entende? Porque, assim, às vezes até você fala assim, ah, Paula, não tenho dinheiro mesmo, é real, se você olhar minha conta, não tenho dinheiro. Eu já fiz coisas, como, por exemplo, uma vez eu queria fazer um curso de qualquer jeito, eu não tinha dinheiro físico. Eu falei pra ela, como que eu faço? Quantos eu tenho que vender pra eu ganhar minha vaga? Eu me virei nos 30, eu vendi, ganhei minha vaga e ganhei comissão. Ai, Paula, você tá se achando. Não, não tô me achando. Tô falando que quando a gente quer, a gente faz. Quando eu quero fazer alguma coisa aqui que é muito prioridade pra mim, eu arrumo tempo. Pra qualquer pessoa, pra qualquer situação. Quem tá perto de mim sabe disso.
Que seja de madrugada, que seja qualquer horário, mas eu vou arrumar tempo sim. Então, gente, o que decide o meu futuro? O que decide o teu futuro? Quais são os sonhos que você está abrindo mão porque você estava contando historinha para você? Porque você estava vivendo com os olhos dos outros? Quais são os sabotadores que você começa a perceber aqui nessa conversa que existem dentro de você e que você nem imaginava que estavam controlando o seu comportamento? Hoje eu estava em reunião com o Alex e com a Bia, né? A gente estava conversando sobre vários temas que a gente está trazendo aqui para vocês. E eles são testemunhas da minha angústia, eles também trazem essa angústia comigo, por isso que a gente está se dando tão bem, inclusive. Mas dessa angústia que eu tenho de compartilhar mais, sabe? Falar, gente, a gente precisa abrir esses cadeados, a gente precisa abrir essas porteiras aqui, precisa mostrar para as pessoas que existe uma forma mais leve de viver, que existe uma forma independente de viver. Hoje eu vivo uma vida que eu me sinto leve, que eu me sinto feliz, que eu me sinto conectada com algo maior. Tenho os meus perrengues, tenho as minhas dores, tenho os meus problemas, sim. Cada vez eu vou ter problemas maiores, como diz Donald Trump e Robert Kiyosaki, né, no livro Nós Queremos Que Você Fique Rico. Graças a Deus a gente sempre vai ter problemas maiores, inclusive, de outras ordens, para que a gente possa continuar crescendo, continuar ficando mais inteligente, continuar criando soluções maiores. Às vezes a gente precisa criar uns problemas pra gente, igual eu falei, que eu vim pra Florianópolis, eu aumentei meu padrão de vida financeiro. Aqui tudo é mais caro, assim, em relação a Presidente Prudente. Aqui tudo é mais longe, aqui precisa usar mais o carro, aqui um monte de coisa. Intelectualmente falando, eu tô convivendo com algumas pessoas, tô me desafiando a conviver com algumas pessoas que testam os meus neurônios. Por que eu fiz isso? Para expandir a minha consciência, para poder melhorar a minha performance na vida, para poder melhorar como facilitadora, para melhorar em todos os sentidos. Mas, até perdi a linha de raciocínio aqui, mas a moral da história é que você precisa ser humilde para compreender, para olhar para dentro de você e compreender de verdade por que você toma ou não toma uma decisão. Ou melhor, por que você toma a decisão de não decidir, porque você toma a decisão de decidir e como você vai lidar com as consequências do sim ou do não. Porque para tudo tem uma consequência. Tem uma das clientes aqui que acabou de falar comigo, ela falou, Paula, eu preciso fazer a mentoria turma 3. Só que eu vou pedir um cartão de crédito emprestado e eu preciso que você arrume um jeito de segurar pelo menos até o dia tal para poder pagar, porque só vai conseguir passar o cartão dia tal. Olha a humildade dela, eu achei muito legal. Entende? Porque assim, quando a gente quer, a gente dá um jeito mesmo, entendeu? E não tô falando da mentoria em si, a mentoria é uma coisa, que talvez você que esteja aqui, você esteja querendo participar e ainda não tomou sua decisão. E quem quiser tomar decisão, até hoje, às 23h59, depois a equipe que tá aí me corrige, tá? Hoje até 23h59 que tem os bônus, né? As inscrições ainda vão ficar abertas mais uns dias, mas com os bônus é até hoje 23h59. Tem bônus de R$200, tem workshop também que vem de presente para você já ir aquecendo os motores. E tem também as aulas editadas da Semana da Independência Emocional lá como um bônus vitalício, né? Que você sempre vai poder acessar. Mas assim, a mentoria, a turma 3, depois quem quiser saber mais da turma 3, fala comigo, tá? Manda um direct ali pra mim, que daí eu passo as informações pra você. Mas assim, como adulto, nós sempre vamos ter que renunciar a algumas coisas. Como adultos, nós sempre vamos ter que perder algumas coisas. Como adultos, nós sempre vamos ganhar. Não tá aqui. Foi uma frase que eu anotei hoje de manhã que foi muito legal. Lembrei. Era assim: ser gordo é difícil. Ser magro é difícil. Ser pobre é difícil. Ser rico é difícil. Ser saudável é difícil. Não ser saudável é difícil. De qualquer maneira vai ser difícil, gente. De qualquer maneira vai ser difícil. Então a questão é qual difícil que você escolhe. Os pesquisadores de neurociência, de comportamento humano, eles dizem o seguinte, que nós somos os resultados das nossas escolhas, especialmente dos últimos 5 anos. Então, o que você está vivendo hoje é fruto das suas escolhas, principalmente dos últimos 5 anos. Eu me lembro que quando eu ouvi, eu estava inclusive aqui em Florianópolis, 2012,
Acho que foi final de 2012, então faz um pouquinho mais de 5 anos aqui que tá acontecendo isso comigo agora, depois de ter ouvido isso pela primeira vez. O palestrante estava dizendo: você é o resultado das suas escolhas dos últimos 5 anos. Então, se você está vivendo uma vida maravilhosa, já é fruto dos teus 5 anos. Eu já vejo o que você escreveu, tá, Rodrigues? Mas se você tá mal com a tua vida hoje, é resultado das suas escolhas. Eu lembro que eu fui para um cantinho, assim, era uma palestra que tava muito lotada. E eu fui pro cantinho e parecia que ele tava falando comigo. Eu falei, cara, ele tá me revelando aqui. Ele tá dizendo... Eles vão descobrir que eu vivo uma vida falsa, que eu falo pra todo mundo que a vida é maravilhosa. E na verdade minha vida tá uma droga. Foi bem a época que eu tava me endividando, foi a época que tava tudo acabando. Tava assim, tava vivendo o maior caos da minha vida e ele falando isso. Falei, ai, que droga, gente, eu não posso nem chorar aqui, porque senão vão descobrir que eu sou uma fraude. E aí ele respira e fala assim, mas a boa notícia é que se você não está feliz com a sua vida hoje, se você começar a escolher direito, se você começar a escolher bem, se você pegar a tua vida na mão, né, romper com as estruturas aí que não te servem mais, abrir o cadeado e sair do condicionamento, você vai começar a colher frutos. E sabe o que é legal quando a gente começa a se desenvolver, ainda mais guiado? Eu gosto muito de processos, hoje eu sou fã de processos de desenvolvimento pessoal, e às vezes você não vai se desenvolver comigo, às vezes você vai se desenvolver com outra pessoa e tá tudo certo, tá? Mas assim, eu sou fã de processos de desenvolvimento pessoal, como a turma 2 foi, a turma 3, a turma 1, enfim, mas a turma 3 vai ser também. Por quê? Porque o processo guiado por alguém que sabe o que está fazendo, que tem uma metodologia, você vai muito mais rápido. Você não vai ter que fazer o que eu fiz em 5 anos para obter os resultados que eu estou tendo. Você vai viver em 3 meses, 6 meses, 1 ano. No geral, eu vejo pessoas vivendo bons processos durante 1 ano. Elas vêm, fazem um intensivão. E aí, aliás, ontem ou anteontem eu repostei aqui um depoimento de uma cliente que eu mesma fiquei impressionada. Porque eu estava acompanhando ela de longe, mas não sabia o quanto ela atribuía a transformação dela ao que a gente tinha trabalhado 1 ano atrás, né? Ela falou, Paula, está completando 1 ano agora, ela conseguiu engravidar, ela conseguiu abrir a empresa dela, ela conseguiu multiplicar a empresa dela, quintuplicou os resultados financeiros dela, e ela passou me agradecendo, eu até printei e coloquei aqui os... A Clau participou da turma 1, né, Clau? Sim, a turma 1 foi muito linda também. Então, assim, a gente vai melhorando, vai lapidando as coisas, e quanto mais você se acelera a partir de um mentor especializado, de uma pessoa que pode te guiar aí mais rápido, automaticamente você também vai mais rápido. Mas o que vai fazer com que a virada de chave realmente aconteça dentro de você? Escreve isso aí, por favor. O que vai fazer com que eu tome a decisão, inclusive de passar pela parte difícil, bem difícil das renúncias que eu vou ter que fazer para alcançar os resultados que eu desejo, é a revolta funcional de não querer mais viver o que eu tô vivendo. A revolta funcional. A revolta funcional, ela não envolve desrespeito. Então, por exemplo, você tá lá numa tradição religiosa, você tá lá numa tradição familiar, ou então você tá lá vivendo um casamento e tal. Se você sair desse processo disfuncionalmente, desrespeitosamente, ou seja, brigando, não concordando, achando que você é um injustiçado, achando que você é a vítima das circunstâncias, você vai, ao invés de se libertar, você vai se aprisionar nisso. Porque tudo que eu não concordo, eu repito, lembra? A gente sempre fala essa frase. Tudo que eu não concordo, eu repito sobre mim e sobre os outros da forma como é possível repetir. Então, o que acontece? Primeiro passo para eu conseguir me libertar de alguma coisa é olhar para trás e respeitar aquilo. É respeitar a minha origem, se é o caso de você ainda não ter respeitado, se conectado com a luz da sua vida através da história dos teus pais, dos teus ancestrais, dos seus familiares de origem. Então, dizer sim para isso, sem querer mudar nada. Concordar, respeitar que aquilo foi possível para você. Respeitar a sua história. Respeitar que quando você perdeu todo aquele dinheiro, quando você foi roubado numa sociedade, quando você fez uma compra de algo que depois você perdeu, que você perdeu o dinheiro, um posicionamento que você teve, uma briga que você teve, é respeitar que isso era o que você sabia fazer. É respeitar que não tinha outra forma de ser, mas que agora você está buscando a luz. E agora você vai ter uma forma diferente de lidar com a vida.
Porque através dessa nova forma, você tem a possibilidade de construir algo diferente. Então, se você quer se libertar, se você realmente quer fazer uma ruptura com tudo aquilo que está te prendendo, com todos os sabotadores que estavam escondidos dentro de você aí, limitando de você viver a vida que você deseja, o primeiro passo é respeitar tudo que foi e tudo que é sem querer mudar nada. Escreve aí. Respeitar tudo que foi e tudo que é sem querer mudar nada. Quando você chega nessa consciência, aí você tem uma chance de fazer o que você quiser. Você tem uma chance de dar o significado para a vida do jeito que você quiser. E você tem, inclusive, o merecimento. Escreve aí. Quando eu respeito tudo que foi, tudo que é, eu tenho o merecimento de construir algo diferente. Com os meus olhos, com os meus significados. E aí, obviamente, quando os sabotadores vierem, porque eles vão vir, né, gente? Você acha que você não vai em nenhum momento achar que é falta de dinheiro? Você acha que em nenhum momento você não vai achar que é falta de tempo? Você acha que em nenhum momento você vai achar que você não dá conta? Você vai achar que vão achar mal de você? Que vão te falar mal? Que vão dizer que você caiu? Né? Nas religiões tem muito isso, né? A questão do caiu, de você... Ah, essa pessoa tá perdida. Dentro das ideologias, as pessoas ficam tão protegidas por aquela máscara que elas acabam, inclusive, se tornando fortes julgadores do outro, né? Para você se libertar dos julgamentos, você precisa respeitar, inclusive, quem julga. Você precisa respeitar, inclusive, você mesmo. Aí você tem a chance de merecer construir um caminho diferente, livre, e até mesmo continuar convivendo com essas pessoas. Por que não? Mas num outro lugar. Num lugar de consciência, num lugar de luz. E num lugar de liberdade, né? Ao mesmo tempo que a liberdade ela tem uma faca de dois legumes, como diz o outro, né? Peraí, deixa eu até pegar aqui o papelzinho. Ai, eu vou ter que ler isso aqui pra vocês, porque isso aqui é muito forte. Olha essa frase que impressionante. Somos indivíduos livres, mas a nossa liberdade nos condena a tomar decisões. Olha isso. Somos indivíduos livres. A nossa liberdade nos condena a tomar decisões. Essa frase eu até me arrepiei aqui. Daí veio até aquela musiquinha, lembra o pagodinho? O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Eu tenho clientes que chegam pra mim e falam: Paula, eu tô surtando, eu não sei o que tá acontecendo. Clientes que já passaram por vários processos. Daí eu falo: você se dá conta que você tá surtando porque você não sabe o que fazer com a sua liberdade? Tá tão acostumado a estar preso nas tradições, tá tão acostumado a estar preso nas decisões que os outros tomam por você, que agora que você está livre, agora que você está se apropriando da sua vida, agora que você está tomando conta da tua vida de verdade, com recursos, com cura, você não está sabendo o que fazer com isso. Está surtando por não saber administrar tanta cura e transformação. A pessoa morre de rir e fala: caramba, é verdade, olha só. Né? Então, não é fácil ser livre. Não é fácil ser livre, porque você tem que bancar, inclusive, o olhar dos outros para você. Nós vivemos numa sociedade que está condicionada a ficar presa atrás do cadeado aberto. Para você ter uma vida nova, diferente, fluida, abundante, transbordante em tudo, você precisa romper. Mas precisa romper de forma respeitosa e ordenada. Senão, ao invés de ir para frente, você vai para trás. Tá claro isso para vocês, gente? Nos minutinhos aqui finais, eu volto a convidar você que não assistiu a Semana da Independência Emocional. E volto a convidar você que deseja ser acompanhado por mim, porque tem algumas pessoas que querem ser acompanhados por mim, mas não sabem como. O processo da mentoria de turma 3 vai acontecer a partir de setembro. Dia 15 de setembro tem a nossa primeira sessão. Vão ser 10 sessões, vai ser a última turma que eu vou acompanhar, fazendo todas as sessões ao vivo. Depois disso nós teremos outros modelos de processos de transformação, que vão ser muito bons, maravilhosos também, com certeza, mas para quem quer ser acompanhado de pertinho, quer aproveitar essa oportunidade, fala comigo, fala hoje ainda para você já pegar os bônus, tá bom? E no mais, lembra
do segredinho aqui para que você possa ser uma pessoa que toma decisões na luz e não seja uma pessoa que é guiado pela decisão dos outros ou que só responde, só reage à vida no reptiliano, ação, reação, ação, reação. Para que você consiga dar um passo em direção a uma vida consciente e protagonista de verdade, você precisa curar a sua criança. Você precisa curar as suas demandas de criança. Porque senão você vai sempre se relacionar com a vida, com as pessoas, com qualquer pessoa. Você vai se relacionar com as pessoas baseado nessa ferida aberta aí, escancarada dentro de você. Cure as suas feridas. Tome agora a decisão, já que a gente está falando de tomar decisão, tome agora a decisão de curar as suas feridas. E se você precisar da minha ajuda, se você sentir que eu posso ser a pessoa que vai te auxiliar nessa condução, nessa facilitação da sua transformação, da sua cura e da sua libertação aí em todos os sentidos, conta comigo que assim, essa é a minha missão. Eu me emociono todos os dias quando tá difícil, quando eu não quero levantar da cama porque eu tô cansada, quando eu tô sofrendo por alguma coisa, todos os dias quando eu tô feliz, todos os dias quando eu tô fazendo mais, todos os dias quando eu tô estudando, eu só penso em como multiplicar mais essa missão. Então, pra mim é uma grande honra ter você aqui, tá bom? Ai, deixa eu ver se tem alguma coisa que eu não respondi aqui. Se você quiser colocar alguma pergunta, nós temos uns minutinhos, tá? Ah, e a Rafa falando que é sensacional, a transformação linda, né? Se você abrir o cadeado hoje, em menos de 5 anos, vai estar melhor. Com certeza melhor, porque a gente vai mais rápido com os novos mentores, né? Muito bom, gente. Que bom, o Rodrigues tinha falado. Cadê? Ah, ele estava falando de atitudes, legal. A Sil falou também, né, Sil? Como diz Renato Russo, a liberdade é coisa séria. É muito sério. É muito sério. E não é todo mundo que dá conta de ser livre. Então, às vezes, você até sente vontade, sabe? De dar um passo a mais em direção à sua vida, à sua libertação, à sua liberdade mesmo de criar os teus próprios significados, mas às vezes não dá. E humildemente, às vezes a gente tem que falar mesmo, olha, eu não dou conta de dar espaço. Eu tive clientes que estavam perto de mim, que estavam conversando comigo sobre a possibilidade de ser tratado por mim na mentoria e tudo, e juntos a gente percebeu, não dá, eu não consigo ser cuidado, a pessoa disse, não consigo ser cuidado agora. Eu sei do que eu vou perder, eu arco com as consequências do que eu vou perder, mas pra mim é demais, eu não consigo ainda me abrir, não consigo me entregar para ser cuidado. E tá tudo certo, entende? Porque não é todo mundo que vai já dar um passo. Às vezes você precisa de doses mais homeopáticas, às vezes você precisa ficar em movimentos ainda mais mornos. E tá tudo certo, faz parte da tua forma de viver hoje, entendeu? Mas às vezes você tá precisando só de um sim. Sabe? Às vezes tá precisando de uma revolta funcional e falar, cara, eu não aguento mais, eu preciso de ajuda e eu vou pagar o preço que for como adulta de olhar para essa ferida aqui e tratar ela. Essas pessoas são as que eu vou cuidar agora, né? Essas pessoas que realmente estão disponíveis para curar, porque quem já fez processo comigo sabe que eu falo fofo, eu canto, a gente dá risada, mas o bagulho é louco. A galera que participou da turma 2 mesmo, que a turma 2 eu fiz sessão semanal, como essa turma 3 eu vou fazer, a galera entrava em coma 2 dias às vezes. Quem tá aí pode até falar, né, gente? Ai, que linda! Maria José dizendo que eu tô radiante, que fofa, querida. São seus olhos, mas obrigada. Se você vê luz em mim, essa luz é sua também, né? Por neurônio espelho, a gente tem essa possibilidade de se conectar. Então eu vejo a sua luz em mim. Obrigada. Que bom, que bom, que bom. Então é isso, gente. Para finalizar, vou contar uma história. Acho que algumas pessoas até já saíram, mas enfim, eu vou contar a história, quem saiu perdeu. Uma história bem legal que o meu professor da formação de coaching contou lá em 2010. Ele dizia o seguinte, que a gente deve comparar o nosso desenvolvimento pessoal com aprender a jogar tênis. Quando a gente começa a jogar tênis, você começa na quadra 1. Na quadra 1 você vai aprender a segurar raquete, a jogar bolinha, tal, os primeiros movimentos, legal.
Aí você vai melhorando, você vai pra quadra 2, depois pra quadra 3, pra quadra 4 e assim vai. Você vai subindo, 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 até que quando você sabe jogar muito bem tênis, você vai pra quadra 10. Guga Kirten, né? Legal. Aí ele faz uma pergunta e eu vou trazer essa pergunta aqui pra você. Você acha que a pessoa da quadra 10 joga tênis com a pessoa da quadra 1? Joga ou não joga? Perceba que é uma pergunta bem objetiva, não é? Não joga tênis. Não joga tênis. Pode ir lá ensinar, pode ir lá brincar de qualquer outra coisa, mas jogar tênis não, porque não vai ter jogo. Então, se você quer ir para a próxima quadra, você vai precisar renunciar à quadra anterior. Vai precisar estar lá na quadra 2, estar lá na quadra 3, você vai ter que ir lá para a quadra 4, começar a assistir uns joguinhos de lá, ver como é que eles estão brincando, como é que eles estão jogando, como é que estão os campeonatos deles, começar a ir lá ver a quadra 5. Concorda? Se você ficar querendo ficar lá na quadra 1 e você não é professor que está ganhando dinheiro para poder ensinar na quadra 1, você vai ter que voltar alguns passos atrás. E assim acontece em tudo na vida. Se você quiser ficar morno, se você quiser acompanhar quem não tá seguindo, porque você tá com dó, porque você tá com medo, porque você tá com medo de ser julgado, porque você não banca estar na quadra 3, estar na quadra 4, ou sei lá que quadra que você tá, o que vai acontecer? Você vai dar alguns passos atrás. Sim? Então chupa essa manga. Quem quer vir pra turma 3, vem! Ana, eu vou ouvir teu áudio, tá? Venham pra turma 3, você que deseja. Quem ainda não tá pronto, siga pertinho aqui que a gente vai continuar com os conteúdos, tá bom? Quinta-feira tem live com, eu acredito, eu vou confirmar hoje, tem a surpresa, depois eu conto pra vocês, mas possivelmente eu vou estar com uma neuropsicóloga hipnoterapeuta maravilhosa, mas não conta pra ninguém ainda. Tá? E vocês que têm várias mangas aí, por favor, compartilhem. Vamos fazer aquela nossa print? Vamos fazer assim, ó, vamos printar, vou fazer um cabelo aqui bonitinho, ó. Vamos printar a tela e aí a gente compartilha a hashtag independência emocional. Aí vocês me marcam pra gente poder movimentar, as pessoas virem assistir. Aliás, essa live vai ficar salva até sexta-feira, né, Bia? Essa live vai ficar salva até sexta-feira. Compartilha com seus amigos. Vem pro canal do Telegram, fica pertinho. Amanhã eu faço consolidação lá no canal do Telegram. E quarta-feira eu vou postar uma dinâmica sistêmica. Para quem nunca viu uma dinâmica sistêmica, eu vou postar lá no Telegram. Vai ser exclusivo pro Telegram. Tá? Então eu vou fazer uma print. 1, 2, 3 e... Printa aí. Já! Aê! Hashtag independência emocional para nós, tá bom? E é isso. E escrevem depois nos comentários lá da foto porque que valeu a pena estar aqui junto comigo nessa live de hoje, tá bom? Ó, beijo no teu coração e até logo. Tchau, tchau!